Oh Espírito Santo de Deus, nos colocamos diante da Tua presença como pais, como mães, diante do Teu altar, Senhor, declarando que Tu és bom e que o Teu amor dura para sempre, declarando que se nós amamos nossos filhos, o Senhor muito mais, se nós protegemos os nossos filhos, o Senhor muito mais, se nós desejamos que eles sejam homens e mulheres fortes, o Senhor muito mais. Se nós desejamos que eles te conheçam e tenham um relacionamento contigo, o Senhor muito mais. Por isso, neste momento, queremos apresentar cada filho, cada filha, cada enteado, cada neto, cada neta, Senhor. Cada sobrinho que está sob nossa responsabilidade. Quero colocar diante do teu altar, Pai, para que nós possamos aprender mais de ti, aprender e orar, clamar pela vida deles, clamar para que o Senhor nos dê habilidade, ó Deus, para lidar com eles, em nome de Jesus. Dirija esse tempo, Senhor, esses minutos que estaremos falando sobre o Senhor e orando pelos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler o verso 23 de Salmos, verso 2, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Semana passada nós falamos de 3 formas, né, da gente ver o pastor. O pastor que cuida de mim e do meu filho, né? O pastor que é o pastor do meu filho e também é o meu pastor. Esse pastor, né, nos faz andar em pastos verdejantes e nos faz descansar. Ele nos guia a águas tranquilas, ele nos guia em paz, ele nos restaura o vigor, nos conduz no caminho da justiça por amor do seu nome. Mantendo da mesma forma, o Senhor que é o meu pastor, o Senhor que é o pastor do meu filho, e nós como pastores, como aqueles que direcionam, eu estava pensando a respeito de Daniel, né? Daniel, ele foi um dos governadores da Babilônia. Mas a condição ao qual ele foi colocado ali foi uma condição muito doida a nível de todo o povo de Israel foi levado cativo. E a nobreza foi levada para o palácio. Fora isso, todos o povo de Israel foi morto. Mas foi separado alguma parte da nobreza. No capítulo 1, verso 4 diz assim: traga israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber, fossem hábeis e capazes para servir no palácio. E por que isso me chama a atenção? Porque os homens naquela época eram homens de guerra, eles iam guerrear ou eles trabalhavam muito. Quem ficava com os filhos eram as mães, né? Apesar de ser da nobreza, de ter as amas, de ter os eunucos ao seu serviço, eram as mães que direcionavam, né? Então é essa realidade que eu quero trazer para nós. Nós, como pastoras, como aquelas que guiam os nossos filhos, nós precisamos cuidar do físico deles, precisamos cuidar da saúde. Não estou dizendo que a gente tem que deixar eles sem imperfeições físicas, mas naquilo que está debaixo da nossa responsabilidade, nós precisamos cuidar sim da saúde do nosso filho. Ai, mas nós somos mães, nós sempre cuidamos, é verdade mesmo, mas eu quero trazer aqui sobre a vida de Daniel, sobre essa mãe, que ela cuidou da aparência dele, ela cuidava dos dentes, porque ele tinha aparência boa, né? Cuidava das espinhas, cuidava do cabelo, cuidava da barba, cuidava do cheiro. Às vezes nossos filhos têm cheiro de sovaco, gente. Ela cuidava, sabe, das unhas bem cortadas, a aparência era boa, né? Os dentes não eram tortos, cheios de resto de comida. Não, eram mães que cuidavam, e eu quero trazer isso para nós, né? Eu acredito que
o levar a pastos verdejantes, é um tempo de cuidado, porque o Senhor só levava para comer em águas tranquilas, porque a ovelha não come em água, não bebe em água corrente. Ele levava ela em outros pastos, porque aquele esgotava e ele precisava levar essa ovelha para outros pastos. Então, assim, é um cuidado com a alimentação da ovelha. É um cuidado com o estresse da ovelha. É um cuidado com a alma da ovelha. É um cuidado para que ela coma bem, né? E o boa aparência também entra a alimentação. Mães, vamos cuidar da alimentação do nosso filho naquilo que depende de nós. Eu sei como mãe que às vezes é difícil a gente segurar algumas coisas. Mas o Senhor hoje quer que nós cuidemos do nosso filho. Esse bom pastor levava ele para pastos verdejantes porque eles precisavam comer bem, depende da saúde. E nossos filhos não sabem escolher boa alimentação. O nosso pastor sabe nos ensinar os nossos filhos. A outra coisa é o inteligente. É ajudá-los na escola, ajudá-los na sua instrução, ajudá-los na lição de casa. Ai, mas eu chego tão cansada do trabalho. Mas eles são os nossos primeiro ministério. Vá para casa orando, sabe? Sem estresse de que, ai, lição de novo, né? Cuide do seu filho, cuide da sua filha. Que ele seja saudável na mente, saudável na alma, né? Bem instruídos, ajude-os na escola, né? Que eles possam, aí fala que dominem várias áreas do saber, que sejam hábeis e capazes de servir no palácio. Olha quanta coisa essas mães foram responsáveis pelos filhos, porque eles não chegaram lá e falaram assim, ó, traga um monte de menino e a gente prepara. Ele falou assim, ó, traga um monte de gente nobre para que nós o usemos aqui. Então isso foi ensinado. Eles foram para a escola. Por que eles poderiam ser capazes de dominar várias áreas do saber? Porque as mães não ficavam deixando somente eles, eu vou trazer para nós, tá? Somente com Netflix. As mães levavam eles a museus, levavam para parques, falavam a respeito da natureza, falavam a respeito de Deus, porque a gente vai ver que a postura de Daniel, diante de tudo que foi oferecido a ele, foi a postura de um homem temente a Deus. Então a mãe dele fez algo fora, o pai dele cuidou dele antes dele ir para esse lugar. Mães e pais, os nossos filhos, e muito em breve, estarão em lugares e situações que nós não teremos mais controle, que nós não teremos mais como ensiná-los, mas que nesse tempo nós possamos cuidar dele da parte intelectual, da vida espiritual dos nossos filhos. Tudo isso que eu falei é importante, mas o temer a Deus é mais importante que tudo nessa vida, porque quando eles precisarem fazer as escolhas deles sozinhos, o que eles aprenderam de Deus conosco é o que vai ficar. É o que vai ser mais pesado. Então nós precisamos que eles conheçam outras coisas, que eles conheçam outras culturas, sabe? Que eles conheçam, por exemplo, eu vou me colocar como exemplo, mas é porque eu gosto, tá? E você vê a sua casa, né? Você gosta de esporte, leva ele para um estádio. Você gosta de cultura, leva para um museu. Gosta da natureza, leva para parque. Mas tira desse ambiente fechado de internet e permita com que ele conheça, às vezes um passeio com um guia que possa explicar coisas. Amplie a mente dos seus filhos, que eu amplie a mente do meu filho. Mas quando a gente vai lá para o final e que diz assim, no verso 17, aprove Deus lhes abençoar com especial sabedoria. E por que aprove a Deus? Porque neste caminho, Daniel, junto com 4 amigos, tiveram uma postura e eles disseram assim, ó, nós não vamos nos contaminar com aquilo que o rei nos oferece.
Nós vamos fazer as escolhas de Deus. Gente, precisamos guiar os nossos filhos. Precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos levá-los à igreja, precisamos ter relacionamentos fortes com outros jovens, precisamos ler a palavra com eles. E eu não estou dizendo em mandá-los ler a palavra, é ler a palavra com eles. Às vezes o interesse tem que partir de nós. Nós precisamos colocar, vai deitar, lê um texto da Bíblia, lê um versículo, não é livros didáticos, é ler um versículo. Faça-o se apaixonar pela Bíblia. O seu filho é pequenininho, tem Bíblia para criança. O seu filho é adolescente, tem Bíblia na linguagem de adolescente. O seu filho é mais adulto. Ah, mas não dá, ele já é velho. Ore para que o Senhor te dê sabedoria e orientação para isso. Vamos orar? Senhor, eu quero clamar agora pelos nossos filhos, Senhor. Eu quero clamar pelos nossos filhos. Senhor, que a mente deles, ó Deus, não seja levada cativa, assim como a mente de Daniel e todos esses jovens que foram para a Babilônia. Senhor, que a mente dele não seja cativo, Senhor Jesus, com aquilo que o mundo oferece. Senhor, eu clamo a Ti, Deus, para que haja uma libertação da mente dos nossos filhos, para que a mente deles, Senhor, possa ser, ó Deus, moldada pela Tua palavra. Mas antes disso, ou paralelo a isso, que nós, pais, sejamos moldados também. Que nós possamos saber que o Senhor nos chamou para sermos pastores dos nossos filhos. E os pastores não somente ensinam a palavra, mas o pastor cuida da ovelha, sara a ovelha, alimenta a ovelha, dirige a ovelha, o pastor protege a ovelha, o pastor abre, ele anda por campos diversos, ele amplia os horizontes da ovelha. Ele não fica num pasto fechado o tempo todo, mas ele amplia para lugares saudáveis. Ele amplia para lugares onde a ovelha pode ser alimentada. Senhor, o nosso foco nesse mundo não é o mundo, Senhor. O nosso foco é o Senhor, mas nós não estamos fora dele. Nessa palavra diz que os rapazes foram escolhidos pela aparência, pela inteligência, que eles foram escolhidos, Senhor Jesus, por ter amplitude, Senhor, do saber. Senhor, nós não sabemos o futuro dos nossos filhos, mas nós queremos clamar e orar pelo futuro deles. Queremos orar para que eles sejam bons profissionais. Queremos orar para que eles sejam estudantes de excelência. Queremos orar para que eles tenham relacionamentos saudáveis. Queremos clamar, ó Deus, para que ele também forme família e que isso que eles vão levar de legado do pastor que cuida da sua ovelha em todas as áreas da vida dela, que seja levado ele como pai e ela como mãe. Por isso, Senhor, que nós possamos deixar este legado para os nossos filhos. E eu te agradeço, eu te apresento a vida do Guilherme, fala o nome do seu filho agora. Eu te apresento a vida do Guilherme, Senhor. Senhor, o Guilherme não é meu, o Guilherme é teu. E eu um dia prestarei conta daquilo que o Senhor confiou na minha mão. E eu quero, Senhor Jesus, poder fazer um bom trabalho. Por isso, Senhor, habilita-me a direcionar o Guilherme naquilo que o Senhor planejou para ele. Senhor, não me deixa ficar atirando para todos os lados. Não me deixa, Senhor, ficar pagando trocentos milhões de cursos, Senhor Jesus, mas traga minha mente, Senhor Jesus, ao meu coração e do Alexandre também, o direcionamento para a vida do Guilherme, para que o Senhor possa, Senhor, já ir abrindo as portas, que o Senhor possa já me dando direcionamento, Senhor, para que eu ouça a sua voz, para direcionar a vida do Guilherme. Sei que ele terá várias questões durante toda a vida dele, Senhor, mas naquilo que depender de mim, eu quero ser direcionada por Ti, e que cada mãe, cada pai que estiver ouvindo esta palavra
seja direcionado por ti e que façam uma escolha de serem pastores dos seus filhos, de sermos pastores dos nossos filhos, assim como tu és o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus.